objetivo de tornar um pouquinho mais interessante, nós vamos mostrar um pouco do código, a parte mais importante do código, que é usado para fazer os vídeos. Bom, em primeiro lugar, esse vídeo é baseado num vídeo do projeto JDM, Dots Bounce Inside of a Circle. E isso, para mim, é como se fosse um desafio de programação. Bom, a parte mais importante do programa, do código, é a definição dos metrônomos. É, Aqui a gente pode ver como uma declaração de variável global, a gente tem uma lista, uma lista desses metrônomos. Eu estou utilizando o processing, a ideia é processing, em Java. É, E a definição desses metrônomos, então, é a parte mais importante, é feita utilizando essa classe, a classe metro, onde a gente tem algumas variáveis que controlam cada metrônomo. É, então, eu tenho uma variável que controla o número do metrônomo. Eu tenho uma variável que controla o início da movimentação desse metrônomo, quando não inicia em zero. Nós temos também a posição inicial desse metrônomo, guardado aqui numa variável pvector. As informações elas são guardadas geralmente em vetores, utilizando a álgebra do processing voltada para esses vetores, para esses pvector. Além da posição inicial, nós temos a velocidade unitária, que é um vetor que dá a velocidade unitária nas duas direções, x e y, e um valor de velocidade escalar, né? Isso pode ser diferente para cada metrônomo. Além disso, nós temos um vetor que guarda a posição de cada metrônomo. Essa posição vai sendo atualizada ao longo do decorrer das telas. E nós temos um string para guardar o som de cada metrônomo, o som que ele vai tocar quando ele se chocar com, com é, quando se fizer necessário, quando ele, por exemplo, se chocar com uma superfície ou com um limite, no caso aqui com o círculo limitante externo. Nós temos também a cor de preenchimento desse metrônomo e uma variável que controla quando que ele sofreu o impacto, quando esse metrônomo sofreu o impacto para mudança de cor nesse momento. Além disso, nesse vídeo a gente tem uma variável que guarda as posições anteriores de cada metrônomo para a gente poder fazer o rastreamento dele. Bom, essa classe aqui, que guarda os metrônomos, ela deve ser iniciada. O início dela é feita com essa subrotina aqui. Nós temos, nesse caso desse vídeo, 54 metrônomos. E para cada metrônomo, então, é definida uma nota, que vai ser o som desse metrônomo. Em outro vídeo a gente vai ver como é que a gente faz essas notas e como é que a gente faz a produção desses sons. Bom, então, cada metrônomo tem um determinado valor daquelas variáveis. Aqui, a gente tem todos eles numa posição inicial fixa. Eles iniciam em 0, em menos 400, 0 para x, em menos 400 para y. E a posição inicial é essa posição fixa para todos. A velocidade relativa de cada metrônomo depende de cada um deles. Essa velocidade foi determinada a partir, né, desse desafio aí de se assemelhar ao vídeo do projeto JDM. Então aqui nós temos para cada um dos metrônomos, dos 54, a definição desse vetor velocidade aqui, velocidade unitária. A velocidade escalar, ela é 5. Para a movimentação, a velocidade escalar é multiplicada por essa velocidade unitária de cada metrônomo. Bom, aqui então nós temos a inicialização,
Nessa mesma classe, dentro da mesma classe, nós temos uma rotina para definir a cor de cada metrônomo. Nós temos, depois num outro vídeo a gente vê como que a gente define essa cor. E o cálculo da posição de cada metrônomo em cada tela, em cada frame. Em primeiro lugar, no cálculo é feito o rastreio, se guarda as posições anteriores de cada metrônomo nessa movimentação e é verificado a velocidade dele e a alteração dessa posição a partir do acréscimo, né, da velocidade escalar multiplicada pela velocidade unitária de cada vetor. É assim que se altera a posição. Eu usei os vetores aqui para ficar um pouquinho mais um pouquinho mais elegante o código. Bom, esse vetor a cada frame ele é testado para ver se ele não passa do limite. O limite é o círculo externo. Esse teste ele é feito determinando a distância de cada metrônomo ao centro do círculo. Se essa distância passa do raio, nós temos que definir uma correção na movimentação desse metrônomo. Essa correção da movimentação é feita nessa matemática envolvendo os vetores. Vamos movimentar, aqui a gente tem um só metrônomo e ele vai acabar parando no primeiro contato com o círculo. Então, nesse contato, nós temos os vetores para determinar a nova direção, que são formados pelo vetor direção atual, que é o risco em amarelo, o vetor raio, que é a linha em verde, o vetor azul, que é um vetor que é uma linha perpendicular à linha verde, onde o metrônomo vai refletir, digamos assim, e a linha roxa, que é a nova direção que o metrônomo vai assumir após esse contato. Isso é feito utilizando essa parte do código, que sem dúvida é a mais importante, a mais importante aqui desse programa. Então nós temos em amarelo o vetor V2, nós temos em azul o vetor V3, nós temos em verde o vetor V1 e a nova direção, em roxo, que é o vetor, que é o novo vetor, que vai ser a nova velocidade unitária para o próximo instante. Bom, em primeiro lugar, a gente pega a vetor posição atual, descrito em amarelo, e inverte o movimento dele. Né? Se fosse uma parede reta, ele voltaria pelo mesmo caminho. Não é uma parede reta. Para determinar esse vetor, a gente deve então ter essa comparação com uma linha a 90 graus do raio do ponto de contato do vetor com o círculo. Bom, V1 então é o vetor posição. O vetor posição é o vetor o V1 é o vetor verde. Deixa eu ver aqui. V1 é o vetor verde, que é o vetor que representa o raio. O vetor que representa o raio entre o centro do círculo e o ponto de contato. V2 é o vetor unitário da velocidade anterior ao impacto. V3 é o vetor perpendicular ao raio, onde nós vamos ter o reflexo, é o espelho. Para se determinar o novo vetor, nesse caso o vetor roxo, nós vamos determinar o ângulo entre o vetor amarelo e o vetor verde e rotacionar esse vetor amarelo duas vezes esse ângulo. Esse ângulo entre o vetor V2 e o vetor 1 é o chamado aqui o ângulo alfa. E esse ângulo alfa, então, vai, através de uma rotação desse vetor amarelo, vai determinar o vetor roxo.
O alfa, então, é o ângulo entre o vetor amarelo e o vetor verde, e a rotação desse vetor amarelo vai determinar o vetor roxo. Só que essa rotação é feita em 2 vezes o alfa. Essa rotação ela pode ser horária, pode ser anti-horária, pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo da posição de contato. Se é da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Isso é definido calculando o ângulo beta, que é um ângulo entre o vetor 3, que é o vetor azul, que é o vetor perpendicular, o vetor espelho, e o vetor amarelo, o vetor V2. Bom, espero que isso ajude vocês, né? A parte mais importante, então, do código é o cálculo desse vetor. Depois, nós temos uma outra subrotina dessa classe, que é a subrotina que faz a impressão, faz a saída desses metrônomos. E além de fazer o rastreio deles. Bom, seria isso. Nos próximos vídeos a gente pode, vamos verificar o código de outros vídeos e de como se monta o som e como se monta as cores de cada metrônomo. Valeu, obrigado.